Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é criando o banco de dados da aplicação Milhagem WinForms. Beleza pessoal, então nessa aula de hoje a gente vai criar o banco de dados baseado na construção das classes que nós fizemos lá no VB, tá? Lá no Visual Studio. E eu vou utilizar para fazer isso aqui a mesma ferramenta que eu utilizo aqui nos outros vídeos do canal quando a gente fala sobre banco de dados, que é o SQLite Studio, beleza? Que é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta de fácil acesso, muito fácil também da gente manipular os objetos de bancos de dados. Então, eu recomendo que você que vai começar a construir e nunca construiu nada utilizando essa ferramenta SQLite Studio, você pode baixá-la, tá? Na internet. Eu tenho um vídeo aqui, no primeiro vídeo da nossa playlist de banco de dados aqui do canal, eu tenho um vídeo onde eu falo aqui dessa ferramenta, a gente faz o download, explica direitinho, tá? Então eu recomendo que você veja esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, no início aqui, para que você possa assistir, beleza? E aí você vai baixar, vai instalar a ferramenta e aí você vai poder acompanhar o vídeo aqui, as aulas referentes aos itens de banco de dados, beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, deixa o like aí, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo está sendo relevante. E mais uma vez, muito obrigado pela visita de vocês, muito obrigado por estarmos juntos nessa viagem nossa aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Partindo do pressuposto que a ferramenta já está instalada, eu vou criar então aqui o nosso banco de milhagem. Na verdade, já existe o banco de milhagem aqui. Os demais bancos que eu utilizo aqui, pessoal, são bancos para as aulas aqui do canal ou algum projetinho específico aqui, particular meu também, pode estar por aqui. Pode considerar esses bancos aqui. Eu vou fazer um recorte que eu vou mostrar para vocês aqui como é que você iria começar a criar um banco aqui, né? Se fosse o caso. Olha aqui, ó. Database, de database. Você vai precisar especificar a versão do banco aqui, o local onde o arquivo está salvo, né? Ele salva um arquivo físico, tá? E só dá OK e o banco estaria já criado, tá? Então, só dando uma pincelada aqui para você poder depois acompanhar no vídeo aí da playlist de banco, como eu falei, você vai poder entender aí. Beleza, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Olha só, nós temos as nossas entidades aqui, pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Basicamente vão ser essas três tabelas aqui, tá? Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, ok? E aí nós vamos precisar posteriormente, talvez, de uma entidade que seria uma tabela que trabalhasse com as questões da milhagem mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela, eu tenho aqui uma classe e categoria. A gente pode evoluir essa classe para que ela seja a tabela responsável pelos itens da milhagem, pontuação, né, etc. Por quê? Porque a gente tem que nos lembrar que cada classe dessa pode representar uma tabela e cada tabela, né, gente, seria um objeto. Então, o ato de, por exemplo, não é só o ato de cadastrar uma pessoa, seja ela física ou jurídica no sistema. Existe também a possibilidade, né, da gente tratar a própria questão da milhagem como um objeto. Lembra que o mundo que a gente vive, tudo que a gente faz aqui é orientado a objetos, né? E é por isso que a gente está trazendo essa condição aqui também, beleza? Bom, então,
partindo desse pressuposto, eu vou criar a tabela pessoa. O que existe na tabela pessoa? Existe nome, sobrenome, endereço, telefone. Beleza? Aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho tipo pessoa e aqui eu tenho os pontos desse cara, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso gerenciador e aqui então eu vou criar a tabela pessoa. Existe aqui eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Existe aqui a parte Tables. Você clica com o botão direito e escolhe Create Table. Muito bem. Feito isso aqui, você vai então dar um nome para a sua tabela, que no caso aqui vai ser pessoa, tá? Tabela pessoa. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa tabela pessoa é justamente criar aqui uma linha, porque olha só, se eu tentar comitar, ou seja, se eu tentar salvar essa tabela, então beleza, ó. Se eu tentar agora salvar essa tabela, vai dar um erro aqui embaixo. Salvar essa tabela, ó, ele vai falar que não foi criado nenhuma coluna, né? Então eu não consigo salvar a tabela sem ter pelo menos uma coluna. Então eu tenho um botão aqui, ó, que é o Add Column. Esse Add Column a gente vai adicionar então as colunas que a gente precisa aqui, tá? A primeira coluna que eu vou criar aqui vai ser a coluna de nome ID, tá? É uma boa prática de programação que toda tabela de banco de dados tem uma coluna ID, principalmente se você estiver trabalhando com banco relacional, que é aquele que você vai fazer relações entre os registros, né, para trazer as informações ali através de queries, de select, etc. Então, eu vou criar uma coluna chamada ID do tipo integer, ou seja, inteiro. E essa coluna vai ser chave primária e ela vai ter as seguintes configurações, ó. Eu vou dizer que ela é auto-incremento, ou seja, o ID ele vai ser gerado automaticamente. Vou aplicar, vou dar um OK, e aqui está a nossa coluna, então, como chave primária. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, que eu não coloquei, é o not null, ou seja, ela não aceita valores nulos. Não pode porque ela é uma chave primária e não vai aceitar valores nulos. Beleza, então tá aqui, ó. Próxima coluna que a gente vai criar vai ser a coluna nome, certo? Nome, coluna nome, nome da pessoa. Essa coluna já vai ter um outro tipo, ela vai ser do tipo varchar. E eu vou colocar um tamanho limitado aqui para ela de 50 caracteres. Essa coluna não vai aceitar nulo também, tem que ter o nome do cara. Próxima coluna que a gente vai criar, tudo aqui nesse botão do Add Column, né, vai ser a coluna sobrenome. Essa coluna também vai ser do tipo varchar, aqui ó, só digitar o V ele já seleciona. Eu vou colocar o tamanho para ele aqui de 30, tá? E vou dar um OK. Então veja que as colunas do nosso banco elas estão sendo criadas. Aqui eu vou colocar também um not null para ela. O próximo item aqui vai ser o que? Endereço, telefone e tipo pessoa. Beleza? Endereço, telefone e tipo pessoa e pontos cliente. Então, endereço também seria varchar, telefone nesse caso pode ser varchar, porque é só para armazenamento, tipo pessoa e pontos cliente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso.
Vamos dar mais um head column aqui. Vai ser nome, sobrenome, endereço, né? Vamos chamar de endereço. Vamos dizer que é varchar. Vamos dizer que é varchar de tamanho 50 também. Aí esse campo ele não precisa ser obrigatoriamente, né? Você pode, esse campo aqui também, aliás, né, tem que ser not null. Você está cadastrando o endereço da pessoa, né? Ok, tudo aqui por enquanto não aceita nulos. Próximo campo vai ser o telefone celular, né? Então vou chamar de celular. Aí eu vou colocar como varchar também. E esse varchar vai ser um varchar de 11. Beleza? Aí esse cara também eu vou colocar como not null. Pensa exatamente você fazendo um cadastro, quais informações seriam pertinentes, né? Quais informações você não pode deixar de ter no preenchimento desse cadastro. Então, tá aqui. O próximo passo seria tipo da pessoa, tá certo? Então aqui, ó, tipo pessoa. Então vamos fazer aqui, ó. Aliás, o tipo nesse caso vai ser se ele é VIP ou não. Então vou marcar aqui, ó, VIP. Vou chamar de tipo, ou seja, se ele é VIP ou não. E aí eu vou dizer que ele é boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Não vou colocar como obrigatório. Vocês vão entender isso aqui. Vou dar um OK. Perfeito, está aqui. E, posteriormente, o último item seria o quê? Os pontos. Mas os pontos dessa pessoa estão ligados às questões da milhagem. Então pode ser que a gente crie uma tabela para isso posteriormente. Agora que eu criei os dados das pessoas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora comitar essa estrutura, ó. Vou salvar. E ele vai criar então aqui, ó, o scriptzinho para essa tabela. Tá vendo o primary key que eu disse que era a chave primária? Autoincremento. Vou dar um OK. Beleza, está criada a tabela no banco. Beleza? Então, ó, para que essa alteração reflita o que a gente fez exatamente aqui nas classes, eu vou tirar esse atributo tipo pessoa daqui, ok? Porque ele não, tipo não, desculpa, é o pontos, tá? Eu vou tirar esse atributo pontos daqui. Então tira daqui. Tira da assinatura. Vou tirar a propriedade também, para que seja coerente, né? Beleza. Acho que podemos salvar aqui. Aí a gente teria mais duas tabelas aqui, ó, pessoa jurídica e pessoa física, certo? Em ambos os casos a gente tem a assinatura de pontos aqui, do pontos aqui, que a gente vai então retirar. Tá vendo que aqui, ó, se você prestar atenção aqui, você vai ver. Ele já reclama, justamente por causa da questão da orientação objeto, ele já reclama
que o construtor base já não tem mais isso aqui. Tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar isso aqui e tem que tirar daqui também. Tirar a vírgula, ok. Pessoa jurídica, a mesma coisa que pessoa física. Vamos lá. Vamos tirar os pontos. Vamos tirar a vírgula. E vamos tirar o parâmetro que chegou aqui também. Beleza? Corrigido, bonitinho. Ok. Só que aí agora nós temos mais duas tabelas, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Didaticamente, eu coloquei aqui apenas um atributo para cada uma delas. Mas se as classes das nossas entidades refletem o que tem que estar no banco de dados, então nós vamos criar uma tabela para cada tipo de pessoa, tá? Então eu vou vir aqui no gerenciador, vou aqui em Table, vamos dar um recorte, né? Vou dar um Table, Create a Table. Vamos colocar aqui pessoa física. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou criar um ID. Vocês vão entender o porquê desse ID, né? Como eu já disse, do tipo inteiro, como primary key, como autoincremento. Vou aplicar, vou dar um OK, beleza, tá lá. E ela vai ter um único atributo, próxima coluna, que vai ser o quê? CPF, que eu vou chamar de baixar. Vou colocar um tamanho padrão para os dois, tá? Vou colocar 20. Vou fazer diferença nesse caso não. Vou colocar como not null, ok. Esse primary aqui também aqui tem que ser not null, vou dar um ok. Beleza, vou então comitar. Olha aqui, o script da tabela é esse, vou dar um ok. Então agora nós temos duas tabelas. E a mesma coisa eu vou fazer com pessoa jurídica. Então, para fins didáticos, aí eu estou criando duas tabelas, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Olha só o que eu vou fazer. Vou selecionar a pessoa física, vou clicar com o botão direito, Create Similar Table. Ok? Aí eu vou colocar o nome dela aqui, que vai ser pessoa jurídica. E aqui, ó, eu vou trocar CPF por CNPJ. Ok? E vou agora comitar também essa tabela. O script está aqui, vou dar um ok. Beleza, comitei. Então, se a gente olhar para a nossa estrutura agora, nós temos três tabelas. Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Como eu já disse, a gente vai ter uma outra entidade aqui do banco de dados que vai ser
vão ser as questões relativas à milhagem, né? Então a gente vai conseguir ver isso aí, beleza? Então, assim, o que nós fizemos aqui nessa aula de hoje, né? Nós trouxemos a modelagem do nosso sistema, especificamente a parte aqui das entidades, para o banco de dados, beleza? Então, a partir do momento que a gente já modelou, né, quebrou em pacotes, em projetos dentro da mesma solution e modelou as entidades. A gente, se o nosso programa for trabalhar com banco de dados, que é o caso aqui, você já pode fazer então as suas próprias classes como estrutura. Você pode basear as tabelas do seu banco nas suas próprias estruturas de classe da sua aplicação, ok? Muito bem. Hoje, pessoal, era isso que eu ia passar para vocês. Então, eu recomendo que vocês baixem o SQLite e criem aqui esse banco, né, para a gente poder continuar as nossas aulas desse ponto em diante. Se você já está comigo aqui acompanhando essa playlist de VB, você já sabe então que nós já criamos aqui as classes e estamos aqui prontos para começar a codificar aqui o nosso sistema, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês hoje e sempre. Valeu!